Obrigado, Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, eu te convido a abrir sua Bíblia. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Enquanto você vai procurando aí, nós temos a classe de escola bíblica dominical, né? A classe George está funcionando, o Ian também. Então, vocês são convidados. A classe da família está de recesso, das crianças também está de recesso, mas temos essas duas classes que estão aí funcionando. E você é nosso convidado. Após o culto aqui no templo, você pode se direcionar aqui nas salas. Você que nos visita, você pode também estar conosco, participando. É só se direcionar aqui às salas ao fundo e você vai ser ali conduzido por algum irmão ou irmã para chegar nas salas ali em cima para participar, tá bom? A sua também está de recesso, né? Tá, também. Amém. Irmãos, Jesus aqui no capítulo de número 7 aqui de Mateus, está chegando aqui ao fim do seu discurso mais famoso, o discurso que ficou conhecido como o Sermão do Monte, né? E quando ele vai chegando aqui ao final, no capítulo 7, começa lá no capítulo 5, Jesus dá uma série de ensinamentos, né, a respeito do reino de Deus, a respeito da vida, sobre casamento, sobre divórcio, sobre ira, sobre perdão, sobre o trato com dinheiro, sobre as bem-aventuranças, sobre oração, sobre jejum. Jesus dá vários ensinamentos. E quando ele vai chegando aqui nesse final, nessa última parte, que vai do versículo 24 ao 27, Jesus está aqui fazendo a conclusão desse sermão. E na conclusão ele resume essa mensagem dele, que é todo esse sermão. Ele resume tudo isso, fazendo uma aplicação da seguinte forma, que você pode me acompanhar. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, quando Jesus diz assim, quem ouve todas essas minhas palavras, ele está se referindo exatamente a todo esse ensinamento que ele vinha falando aqui nesse discurso do monte. É claro que nós sabemos, muito obrigado, irmão. Nós sabemos que esse texto ele se trata de uma metáfora. Nós sabemos que Jesus aqui está usando uma metáfora, uma comparação, né, entre a construção de casas com a nossa vida. Nós sabemos disso, mas nós sabemos e entendemos que o objetivo dessa metáfora é exatamente ensinar para nós a importância de praticar os ensinamentos de Jesus. A importância dessa comparação, dessa metáfora, é para que a gente entenda a importância de praticar os ensinamentos de Jesus, e não apenas ouvi-los. E nós sabemos também, olhando aqui essa metáfora sobre a construção, a gente sabe que se uma casa que for construída, ela não tiver um bom alicerce, ela não for trabalhado um alicerce, um fundamento para ela, uma boa fundação para que ela possa ser erguida, nós sabemos que a casa de fato pode desabar. Mas Jesus está usando essa figura de linguagem para nos ensinar que essa casa
é a nossa vida. Essa casa somos nós, eu e você. Essa casa é a nossa família. Essa casa é a nossa vida. E fazendo isso, ele nos orienta a tomar os devidos cuidados e ter prudência para construir a nossa vida sobre uma base sólida. Construir a nossa vida sobre um alicerce firme. E é sobre isso que eu gostaria, nesses minutos ainda dessa manhã, refletir com você. Construir a vida sobre uma base sólida. Eu acredito que é o que todos nós queremos. Aqui a gente vê duas posições. Um homem construindo sobre uma base sólida e vencendo as adversidades, a tempestade que se bate contra a sua casa, e um homem que constrói sobre a areia e que a sua casa não aguenta. Mas nós sabemos que para derrubar é rápido e é fácil, mas nós sabemos que a construção sólida é mais difícil, e é sobre ela que a gente quer olhar mais nessa manhã, porque eu acredito que é algo que todos nós queremos, construir a nossa vida cristã sobre a base sólida, construir os nossos relacionamentos sobre uma base sólida, construir a nossa família sobre uma base sólida, construir um ministério, construir toda a nossa vida e tudo que fazemos sobre uma base sólida. E às vezes a gente pode se perguntar, mas é muito difícil. Sim, pode ser, mas não é impossível. E nas palavras do próprio Jesus, Jesus apresenta para nós aqui que existe uma possibilidade, e essa possibilidade está acessível a todos, porque ele usa a seguinte palavra: todo aquele, ou seja, ele abre e deixa acessível para todos que queiram, todos que queiram, todo aquele, diz ele, que ouve e pratica esses meus ensinamentos. Então é para mim e para você. Está acessível a todos nós ouvirmos os ensinamentos de Jesus e termos então que, num segundo momento, tomar uma decisão, porque é isso que ele aponta: é possível, está acessível a todos, todo aquele que ouve e pratica. Aqui requer de nós uma decisão, uma tomada de decisão, ouvir e praticar. E a partir daqui é que se começa a fazer a diferença na nossa vida, porque aqueles que ouvem e não praticam vão receber um resultado sobre essa decisão, mas aqueles que ouvem e praticam vão usufruir de um resultado também da sua decisão. Então, está acessível a todos a possibilidade de construirmos uma vida sólida na presença do Senhor. Mas precisamos tomar a decisão de não apenas ouvir, mas também de praticar os seus ensinamentos, entendendo que a metáfora de Jesus é exatamente com o objetivo de nos ensinar a praticar os seus ensinamentos. Então, a ideia de praticar, porque o resultado que isso vai trazer pode ser positivo ou negativo. O negativo, ele diz: aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Então, as águas da chuva vieram, os ventos vieram, a adversidade veio e essa casa caiu, desabou, e grande foi a sua ruína. Mas ele disse que aquele que ouve e pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha aonde a casa foi construída é o alicerce firme. Os ventos vieram, bateram, a chuva veio e a casa permaneceu em pé. O benefício de ouvir, de praticar, de tomar essa decisão é simplesmente aquele de ser comparado a um homem prudente
que tomou uma boa decisão. A decisão de construir a sua vida, a sua casa sobre a rocha. Escute, a casa construída sobre a rocha representa uma vida sólida, baseada na fé e na obediência aos ensinamentos de Jesus. Já a casa que é construída sobre a areia, ela representa uma vida frágil, uma vida que é baseada na falta de obediência e na fé superficial. Ao trazer todo esse ensinamento do Sermão do Monte sobre tantas coisas, tantos aspectos, o que Jesus está fazendo é uma conclusão, dizendo assim: tudo isso que eu falei para vocês, todo esse ensinamento que eu dei para vocês, qual a decisão que vocês têm sobre ele? Se vocês vão obedecer esses ensinamentos e seguir a vida de vocês, então ele deu uma possibilidade para aqueles que querem, o poder para decidir se vão fazer ou não, mas apresentou também um benefício, um resultado positivo. Se vocês fizerem, vocês serão homens e mulheres prudentes, que estão construindo a sua casa sobre a rocha. E quando a adversidade vier, vocês permanecerão em pé, permanecerão firmes. Então, ao pensarmos a respeito disso, entender que Jesus está falando uma metáfora, mas essa construção é a nossa vida. É construir a nossa vida sobre um alicerce forte, firme. E aqui nós entendemos que Ele é exatamente o Senhor. Ele é a rocha. O fundamento, os seus ensinamentos, tudo aquilo que Ele ensinou para nós, é algo firme. É a rocha onde podemos construir a nossa vida sem medo. Sem medo. E saber que quando passarmos pelos problemas e as adversidades, estaremos firmes em sua presença. Lucas, o evangelista Lucas, quando vai escrever a respeito dessa passagem, ele usa o termo um pouquinho diferente de que Mateus usa. Eu quero ler para você, está em Lucas 6, do versículo 46 ao 49, que diz assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, disse Jesus. Me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Eu vou mostrar a vocês quem é semelhante. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Na perspectiva de Mateus, ele fala simplesmente que construiu a casa sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. Mas quando nós olhamos, lançamos o olhar sobre o texto de Lucas, a gente vai ver palavras diferentes que vão nos ajudar a compreender um pouco mais a profundidade disso. Ele diz que o homem que ouve e pratica é semelhante a um homem que, quando foi construir, antes de construir, cavou profundamente, até encontrar a rocha, e ali lançou o fundamento da casa para construir. Ambos construíram a casa sobre o mesmo terreno, irmãos. O terreno era o mesmo. A terra ali era a mesma. A diferença não estava nisso. A diferença estava no alicerce. O alicerce que um gastou tempo para fazer e o outro simplesmente negligenciou esse alicerce. Um cavou e chegou na rocha e lançou o alicerce e construiu a sua casa, uma casa firme. O outro, com pressa, simplesmente construiu e não levou em consideração
esse alicerce. O resultado é esse que Jesus falou. Quando vem a tempestade, a casa que está sobre a rocha permaneceu em pé. Mas a que não estava, a que estava só sobre a terra, sobre a areia, essa casa, ela desabou. Construir uma vida, construir a nossa vida, a nossa família, sobre a rocha, dá trabalho, irmãos. Dá trabalho. É uma decisão que eu e você precisamos tomar. Mas dá trabalho. Porque não é algo visual, não é algo de aparência. Eu lembro muito bem quando nós estávamos empreendendo uma obra numa igreja que eu pastoreei, e a gente estava fazendo um anexo, né? E ali ficou fechado durante um tempo, e a gente estava fazendo um anexo lá ao templo, e a gente estava trabalhando, e os irmãos sempre chegavam e perguntavam: pastor, como é que está o andamento aí? Está indo bem, irmãos, está uma bênção, né? Estamos fazendo, qualquer hora, já nós vamos arrancar esse tapume aí, nós vamos orar aqui, Deus vai continuar abençoando essa obra e tal. E no dia que nós, enfim, conseguimos liberar um pouco a área ao lado da igreja, aí os irmãos começaram a chegar e falou: oxe, pastor, você não falou que estava indo tudo bem aí na obra? Eu disse: não, mas está indo tudo bem, a gente só está vendo umas pontas de ferro aqui, não foi feito nada. Eu falei: irmão, o mais importante dessa obra foi feito. É aquilo que você não está vendo, é o que está dentro da terra. Era exatamente o alicerce para levantar um prédio com andar lá. E os irmãos achavam que estariam já vendo a coisa. Eu disse: não, o que vai agora daqui para cima é rápido. O problema era cavar isso aqui, o problema era botar a sapata, era lançar alicerce aqui, botar ferragem, construir algo sobre uma base sólida. E dá trabalho, irmãos, construir a nossa vida assim, porque não é algo visível, não é algo aparente. O que eu e você precisamos não é uma vida de aparência. O que eu e você precisamos não é uma vida de visibilidade. Não é isso que nós precisamos. O que eu e você precisa é uma vida construída no fundamento de Jesus. O que nós precisamos é uma vida alicerçada sobre Jesus, alicerçada no fundamento dos seus ensinamentos, da sua vida, da prática de vida que Ele nos ensina. É isso que nós precisamos. O que é muito bonito, o que muitas vezes a gente corre para deixar muito bonito, às vezes não tem muita estrutura. Que seja bonito, sim. Que seja uma vida linda, que seja se tem visibilidade, que seja muito bonito, mas que seja muito bem alicerçado, que seja muito bem fundamentada. O alicerce é uma decisão que nós tomamos, como eu ia dizendo. O tipo de material da sua obra é você quem escolhe. O tipo de material da construção da sua vida é você que escolhe. E que tipo de material a gente tem escolhido para construir a nossa vida na presença do Senhor? Quais têm sido as nossas escolhas? Aonde você tem fundamentado a sua vida? Está sobre as riquezas? Está sobre a fama? Está sobre a aparência? Está sobre a popularidade? Está sobre essas coisas passageiras deste mundo? Ou você tem buscado construir a sua vida no alicerce que é Jesus, os seus ensinamentos, a sua vida, a sua obra? Porque, irmãos, a grande verdade é que as pessoas não entendem, porque elas não veem. E muitas vezes somos abatidos, muitas vezes as coisas vêm sobre nós, as pessoas não entendem por que ainda estamos em pé, por que permanecemos em pé. A verdade desse texto é que a tempestade, ela não vem só sobre uma casa, ela vem sobre todas, ela vem sobre as duas casas.
A adversidade vem na minha vida e vem contra a sua também. A tempestade, ela vem contra a vida de todos nós. Os momentos ruins, as dificuldades, o sofrimento vem contra todos nós. A diferença está como nós vamos passar por isso. Como nós vamos enfrentar essas adversidades. E para isso depende o tipo de construção da nossa vida que nós temos feito. Que tipo de material nós estamos colocando nessa construção. Ainda há tempo, irmão. Ainda há tempo. Há tempo de tirar o material de segunda qualidade e permanecer com aquele material de primeiríssima qualidade, que são os ensinamentos de Jesus. Não tinha propaganda? Dizia, não leve gato por lebre. Não bote isso na sua obra. Não tinha aquela propaganda? Tenha cuidado. Cuidado com o que você leva para dentro da sua casa. Cuidado com o que você leva para dentro de você. Para dentro de você. Na sua mente, seu coração. Cuidado. O fundamento de Jesus é sempre melhor. A tempestade vem sobre a vida de todos. E a diferença está exatamente no tipo de construção que estamos fazendo. São dois fundamentos que Jesus está falando. Uma construção que é feita, alicerçada nos ensinamentos dele, e uma construção que é feita fora dos ensinamentos dele. Uma pergunta para mim e para você nessa manhã. Aonde vamos construir a nossa casa? Aonde temos construído a nossa casa? Talvez a gente tenha chegado num momento já de poder dizer assim, mas pastor, a minha casa está mais parecida com essa segunda casa aí. Eu dei bobeira. Eu fui com muita pressa e a minha construção foi feita sobre a areia. E eu agora estou sofrendo com a tempestade e as coisas estão ruindo. Deixa eu te falar algo. Ainda há esperança para mim e para você. Basta que hoje a gente reconheça isso e tome a decisão. A gente pode começar agora a construir de uma forma melhor a nossa vida cristã, a nossa vida na presença do Senhor. Se as ruínas estão lá, ela já existe, está difícil, irmão. Entrega aí as ruínas nas mãos de Jesus, porque Ele é o mestre. Ele é o mestre capaz de reconstruir tudo aquilo que é necessário, desde que a gente esteja disposto a cavar e construir, lançar o alicerce sobre a rocha que é Jesus. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida. Eu quero orar com você. Curva a sua cabeça. Pai, novamente, Senhor, nós somos gratos ao Senhor e oramos, Deus, ao meditar na Tua palavra, Deus, que é poderosa, ao meditar nos Teus ensinamentos, que é poderoso para nos dar vida, para nos dar um novo rumo, um direcionamento, para mudar o nosso pensamento, para mudar as nossas atitudes. E o ensinamento do Senhor sobre construir uma vida baseada naquilo que o Senhor ensinou, e não aquilo que achamos, não aquilo que simplesmente deduzimos, ou aquilo que somos induzidos a crer, a acreditar, acompanhando a modernidade, acompanhando a sociedade, não, Pai. Nós precisamos voltar aos ensinamentos do Senhor, a olhar, Pai, tudo aquilo que o Senhor nos ensina sobre o relacionamento entre as pessoas, a olhar a maneira que o Senhor, aquilo que o Senhor orienta, aquilo que o Senhor ensina, sobre como devemos tratar o dinheiro, como devemos tratar as pessoas, como devemos tratar o serviço, como devemos tratar todas as coisas que o Senhor nos ensinou.
Para tudo o Senhor trouxe um ensinamento para nós, para tudo o Senhor deixou algo para que pudéssemos viver uma vida de forma diferente. Senhor, muitas vezes a nossa construção tem sido feita, Pai, em desobediência e numa fé superficial. Nós não queremos viver mais assim. A nossa fé tem que ser uma fé genuína e na obediência aos teus ensinamentos. A começar de mim, se temos sido falhos, Deus, em construir, que o Senhor nos oriente melhor, ó Pai, que a orientação do Senhor possa alcançar o nosso coração pelo teu Espírito Santo e que possamos entender que aquilo que estamos fazendo não é o correto e que possamos mudar e que a gente tenha a atitude de mudança, de querer, Senhor, seguir e parecer mais com o Senhor. Nos ajuda, Deus, porque sabemos o quanto que uma obra como essa é difícil, mas nós queremos, Senhor, de fato, lançar o alicerce sobre a rocha e construir sobre o fundamento seguro. E ainda que venha a tempestade, ainda que venha a luta, nós queremos estar alicerçados no Senhor. As pessoas não entendem, ó Pai, porque muitas vezes passamos por tanta adversidade, porque os teus filhos, as tuas filhas, passam às vezes por coisas tão difíceis e permanecem de pé, porque eles não podem enxergar o alicerce da construção da vida de nenhum de nós. Mas, Senhor, nós podemos e sabemos como temos construído e queremos construir, ó Pai querido, de forma segura em Tua presença. Ó Jesus, e quando vier, ó Senhor, abater contra nós a tempestade, nós queremos estar firmes e confiar no Senhor, a nossa rocha, o nosso alicerce seguro, a nossa fortaleza, de que as águas baterão, os ventos baterão, mas nós estaremos firmes, ó Pai, porque com prudência buscamos, ó Senhor, construir relacionamentos saudáveis, alicerçados, procuramos construir uma família na presença do Senhor, de forma alicerçada, procuramos construir uma vida cristã alicerçada nos teus princípios e nos teus ensinamentos, procuramos construir uma profissão alicerçada nos teus princípios, nos teus ensinamentos, procuramos, Senhor, nas nossas relações sociais, viver uma vida construída nos teus princípios e nos teus ensinamentos, para que possamos estar firmes no dia da adversidade e para que esta construção seja para a honra e glória do teu nome, que a nossa vida seja louvor para o Senhor, seja glória para o teu nome, seja uma edificação bonita sim, seja uma edificação visível sim, mas que seja uma edificação alicerçada na rocha, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Nós estamos aí liberados para poder ir para a escola dominical, para as nossas classes, e mais tarde às 19 horas teremos o nosso culto de adoração. Que Deus abençoe a todos.